Psoríase Brasil apresenta Doenças de Pele. Bem-vindos ao podcast Doenças de Pele, uma produção da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. Este episódio abordará a questão da importância da continuidade dos tratamentos tópicos à psoríase. Para tratar deste assunto, nós recebemos o Dr. João Aveleira. Ele é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e chefe do ambulatório de psoríase do Instituto de Dermatologia Professor Rubem Davi Azulay, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Dr. Aveleira, agradecemos a sua participação. Uma honra tê-lo conosco. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Doutor João, vamos começar falando sobre o papel do tratamento tópico a esses pacientes com psoríase. Vamos pensar que o paciente de psoríase, ele é um mundo. E esse mundo existem casos leves, moderados e graves. O tratamento tópico, obviamente, ainda continua a ser a primeira indicação para os casos leves e muitos casos moderados, que representam em torno de 70% de todos os pacientes de psoríase. Obviamente que os tratamentos tópicos, eles têm muito menos efeitos, o potencial de efeitos adversos que os tratamentos sistêmicos. Então, eles têm uma sua indicação, principalmente nos casos, como já falei, leves a moderados, e que devem ficar, em grande parte dos moderados, que devem ficar em torno de 70% de todos os casos de psoríase. Doutor João, além da questão dele, muitas vezes, como o senhor está falando, ser o tratamento principal, ele também é coadjuvante com outros tratamentos, não? Quando eu falo a você que ele é a primeira indicação, e às vezes a única indicação, e a única necessidade em 70% dos casos, não quer dizer que aqueles outros 30% dos casos, aqueles casos moderados para graves e os casos graves, ele não haja nesses pacientes otimizando o tratamento sistêmico, ou mesmo como um tratamento que vai ser usado em algumas áreas onde o tratamento sistêmico tem mais dificuldade, certas áreas mais difíceis de tratar, como vou dar para exemplo para você, o couro cabeludo, área genital, nas unhas. Então, às vezes, mesmo você usando drogas sistêmicas, nessas áreas, você otimiza ainda a resposta ao tratamento usando tratamentos tópicos. Doutor João, o senhor, no seu dia a dia, assim, em consultório, também no ambulatório que o senhor coordena na Santa Casa do Rio de Janeiro, quais são os desafios que o senhor vê desse paciente realizar esse tratamento tópico? Existe alguma problemática? Claro. O tratamento tópico, ele tem algumas coisas que a gente sabe que são complicadas no tratamento tópico. A gente sabe que um paciente com muitas lesões, ele tem que usar um creme naquelas lesões todas. Então, ele tem um tempo que ele tem que passar, ele tem que dedicar um tempo àquele tratamento. Depois, tem a questão da cosmética. Então, ele vai usar um creme, vai usar uma pomada. Isso tudo impacta na qualidade de vida, no dia a dia da vida desse paciente. O paciente vai botar uma roupa, mas aquele creme, de certa forma, mancha a roupa. Aquele creme engordura a roupa. Ou ele vai usar antes de dormir. Mas ele vai usar antes de dormir, ele tem um companheiro, tem uma companheira. Então, o tratamento tópico, algumas vezes, a operacionalização dele é uma operacionalização que não é muito simples para o paciente. E às vezes o odor do tratamento tópico. Então, o tratamento tópico tem uma questão cosmética, né? À medida que a gente progride, o progresso da terapia tópica também fez um progresso para que essa terapia se tornasse mais cosmética. E isso é importante. Que essa terapia se tornasse, tinha terapias, por exemplo, vou dizer, tradicional o uso de derivados do alcatrão na psoríase, o coaltar, o LCD, e eles são conhecidos pelo odor forte. Então, obviamente, você vai usar um shampoo, aquilo causa um odor no cabelo.
Então, mais um motivo, às vezes, de constrangimento para o paciente. Então, tem a questão que impacta a cosmética do produto, é bastante importante nesse ponto. A necessidade de quantas vezes você vai usar. E tudo isso são pontos do tratamento tópico que fazem com que o paciente, às vezes, tenha uma certa dificuldade de usar o tratamento tópico, de aderência ao tratamento tópico. Por outro lado, quais são as vantagens desse tratamento? Obviamente, com o tratamento tópico, você vai ter menos possíveis efeitos adversos do que drogas sistêmicas. O metotrexate, por exemplo, é uma ótima droga sistêmica, mas ele tem efeitos adversos importantes para o fígado. O indivíduo que toma metotrexate, a mulher, por exemplo, não pode engravidar. O indivíduo que toma metotrexate não pode beber, tem que evitar bebidas alcoólicas. Então, de certa forma, os tratamentos sistêmicos, como se espera, são remédios mais potentes, mais eficazes, mas também tem mais possibilidade de causar efeitos adversos. E isso é muito raro nas medicações tópicas. As crianças e os adolescentes também podem fazer uso desses tratamentos tópicos, assim, de uma forma geral? Sim, claro, podem fazer. Eles podem fazer os tratamentos tópicos também. Na verdade, alguns cremes, dependendo do número da área que você vai ter, uma área atingida, que é uma área que pode absorver mais ou absorver menos. No caso, a gente sabe que, por exemplo, o uso de corticoide por um tempo prolongado, o uso de corticoide em algumas áreas do corpo pode dar alguns efeitos adversos na pele, como estrias, a gente chama de telangiectasias, aqueles vasinhos vermelhos podem ter. Então, na verdade, ele não é totalmente isento de efeitos adversos, mas, obviamente, ele tem um potencial menor de efeitos adversos que as substâncias sistêmicas, e as crianças podem usar. Às vezes você pode ter uma droga ou outra, um creme ou outro, que você evita em algumas faixas etárias. Doutor João, outra questão, e sobre a eficácia desses tratamentos tópicos? Eles chegam a controlar 100% assim, da questão da psoríase nos pacientes que fazem uso? Olha só, os tratamentos tópicos são mais antigos que os tratamentos sistêmicos. Desde os primórdios da psoríase se usa os tratamentos tópicos. A maior parte dos trabalhos que a gente chama de trials, hoje em dia a gente vê com o Covid, a necessidade de você fazer uma testagem, muita coisa que a pessoa acha que funciona, quando você bota num grupo grande de pessoas, não funciona. A impressão, a gente chama, é um nível maior, é um grau de evidência. O fato de alguém melhorar com um remédio não quer dizer nada. Pode ser que seja um comportamento, a psoríase desse indivíduo esteja muito mais influenciada por fatores psicogênicos do que por um fator físico. Então, alguns pacientes podem ficar bons, podem melhorar até com água benta, sei lá, com alguma coisa assim esotérica, mas não representam a maioria. O que você tem que fazer para você ter um tratamento, seja tópico ou seja sistêmico, mostrar que ele funciona, mostrar que ele tem eficácia, ele tem que provar que isso é uma verdade num grande número de pacientes. Num paciente só, não quer dizer nada, pode ser até um milagre. Eu não acredito em milagre, mas se eu ver um milagre, pode acontecer um milagre e melhorar. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver o seguinte: quando você vai em 100 pessoas, ele tem que melhorar um número de pessoas. Tem que fazer um grupo passando esse medicamento e outro grupo que passe um placebo, que a gente chama um medicamento que não tem a substância, seja um hidratante só, e que ele não saiba quem é que está passando o hidratante, quem está passando o medicamento. E depois o pesquisador vai olhar aqueles que passaram o medicamento, que não sabiam que era medicamento, e aquele grupo que passou só o hidratante. E ele vai ver quantos melhoraram passando o hidratante e quantos melhoraram passando o medicamento. Se o grupo que passou o medicamento a melhora for muito maior, por exemplo, um grupo de 100 pessoas, 60 pessoas que passaram o medicamento melhoraram e só 15 pessoas que passaram hidratante melhoraram, esse medicamento é um medicamento eficaz contra a psoríase. Isso é que é o pensamento científico. Não tem esse negócio que acha que melhorou e que não sei o que, tomou um negócio que a minha tia passou isso, se melhorou com água, sei lá, benta, mais mamão com tangerina. Então, você tem que botar 100 pessoas passando mamão com tangerina, passando mamão com tangerina, e 100 pessoas passando uma coisa que parece mamão com tangerina, mas que não é mamão com tangerina, é só um hidratante.
E aí é que se faz o pensamento científico. Na verdade, a psoríase, como todas as doenças, tem muita coisa que não funciona. E aí, concluindo a sua pergunta, mas isso passou a ser feito a partir de certa época. Antigamente, tudo era baseado na opinião do especialista, ou na opinião do leigo, que era pior ainda. Então, um médico X tem um creme que ele passava nos pacientes e afirmava que os pacientes dele melhoravam. Então, muitos desses cremes antigos, o que nós tínhamos eram opiniões das pessoas, dos médicos que passavam esse creme, ou dos pacientes que usaram essa fórmula. E isso não tem grau de evidência científica. Pode ser que seja, mas tem que ser provado que seja assim. Então, essa foi básica. A partir de certa época, começaram a ser feitos os trabalhos. As pessoas, para passar um creme, para ter um remédio, para tomar um remédio, para tomar um remédio, passar de creme para tomar, ele tinha que provar que era eficaz e tinha que provar que era seguro. E essa prova tem que ser feita assim. Um grupo que toma um remédio, um outro grupo que toma um placebo, e aí você vai vendo os dois grupos, quantos tiveram efeitos colaterais, quantos melhoraram, assim por diante. Se um remédio melhorou muito pouco do que o creme só com que não tem nada, só hidratante melhorou, esse remédio não vai ser colocado à venda, porque ele é um remédio que ludibria o consumidor, está ludibriando o doente. Ele promete uma coisa que não é verdade. Então, se, por exemplo, no grupo que só passou creme, 10% dos pacientes melhoraram, e num remédio que eu imaginei, vamos dizer, mamão, grão de mamão, que vai passar, e só melhoraram 15%, esse remédio não vai ser colocado comercialmente, ele não vai passar nas agências reguladoras para ser colocado comercialmente, porque se ele seria só uma exploração, ele estaria enganando, ele não estaria entregando realmente uma melhora, pois não faria diferença. 15 usaram o remédio e 10 só usaram um creme com hidratante e melhoraram, a diferença era muito pequena para esse remédio ser comercializado. Não sei se fiquei claro. Ficou. Ou seja, os remédios são eficazes, os estudos foram realizados, se eles estão no mercado, é porque há eficácia comprovada. Correto, doutor? Principalmente nos remédios que são comercializados. Muitos desses remédios tópicos são formulações. E aí que está o negócio. E nessas formulações não existem trabalhos científicos de peso. Você vê que hoje em dia, para uma vacina, são 10 mil pessoas que usam, 20 mil pessoas que usam. Hoje em dia, os trials são feitos com muitas pessoas para conseguir você ter matematicamente você dizer que houve diferença entre o uso do remédio e o uso de um placebo. E essas são formulações antigas, muito antigas, que vêm passando de pai para filho e que nunca fizeram trabalhos desse tipo. Então, eles têm um menor grau de evidência. Ou seja, como indicação, então, seria para os pacientes aderirem aos remédios comercializados, produzidos pelos laboratórios, enfim, que tem toda uma questão de patente, de estudos, de aprovação. Não digo que você seja obrigatório, mas esses medicamentos que acabam sendo industrializados, eles obviamente passam por estágios que não permitem a eles serem panaceias. Não é aquele creme que aquele cara vinha naquele carro que a gente via antigamente, aquele carro anunciando, chegava no Velho Oeste, chegava no interior, dava uma buzinada, pão, creme, doutor, não sei o quê, pílula, cada creme, cada pílula tinha o nome de um médico, pílula do Dr. Rossi para não sei o quê, creme do não sei o quê, elixir do não sei o quê. Isso daí é que foi acabando aos poucos, né? Mas era assim. Fundamental o senhor tocar nesse ponto, porque a gente pode ver, nós como associação, temos as nossas redes sociais e é incrível o quanto surgem frequentemente outras redes sociais, como o senhor mesmo comentou e falou aqui até brincando, em tom de brincadeira, mas que eu sei que não é em tom de brincadeira, porque o senhor deve estar mais acostumado ainda a lidar com isso, né? O quanto eles, como é que é o nome daquilo? Eles prometem resultados e não são medicamentos científicos, como o senhor está falando. Então, acho que é fundamental esse ponto, realmente. E aí você sabe, tem não sei o que de urubu, né? Não sei o que de urubu. Aí todo mundo vai pegar não sei o que, o creme de urubu.
Aí, às vezes, não é só o creme tem uma pessoa por trás. É uma pessoa em tal cidade que cura a doença. Então, na verdade... Inclusive é perigoso isso, não? Bota em risco a saúde da pessoa, além do que, né? Não, na verdade, é charlatanismo que chama-se isso. Chama-se charlatanismo, né? Como é que tem pessoas no mundo inteiro estudando aquela doença? Não pode ter uma pessoa aqui em algum lugar que descobriu um creme X. Até porque, olha só, se alguém descobrir um creme maravilhoso, uma grande, a Big Pharma vai lá e vai comprar. Isso é óbvio. Se alguém descobrir que o IP roxo cura a psoríase, no dia seguinte, o mundo inteiro, alguém vai comprar o IP roxo do mundo inteiro. A Big Pharma vai comprar. Grande parte dos remédios se desenvolveram através de coisas que nós temos, vegetais, e vai comprar. Eu vou comprar. Eles estão fazendo pesquisa. E quando você acha que fez uma, eles já fizeram várias. Eles têm as empresas. É uma potência. Uma empresa, quando uma empresa se apresenta, eles estão 300 PhDs que trabalham com ele. Cada fórmula, cada remédio que chega ao mercado, ele foi testado. Existiram 200 coisas que foram chegando até para chegar aquele remédio ali. Só naquele remédio, mudando a molécula, mexendo na molécula para um lado e para o outro, foram feitos vários trabalhos, dados vários tiros na água para que se chegasse a um remédio. É muito difícil que a gente imagine um tempo antigo que alguém chegou e passou, foi na praia lá do Espírito Santo, passou uma lama ali, curou a psoríase. O dia que acontecer, eles vão comprar a praia do Espírito Santo, vão comprar a areia da praia e vão vender. Obviamente, é isso que acontece. É verdade. Muito obrigado por trazer esse assunto aqui para nós. Assim, João, e voltando à questão, então, do creme correto lá, estamos tratando. Essa questão da continuidade, se o paciente não faz o uso correto, não dá continuidade, isso pode, além de obviamente não dar eficácia necessária, dar algum efeito rebote, de piorar ainda a psoríase? Na verdade é o seguinte, quer dizer, a continuidade do tratamento, obviamente, é importante. A gente chama de adesividade ao tratamento. É claro que à medida que você vai melhorando, é possível que esse tratamento seja feito de forma menos intensa que nas fases agudas, né? Se é uma fase pior, você vai usar ele mais intensamente. Você vai melhorando, você vai usando ele menos frequentemente. Então, o médico é a pessoa o médico tem experiência, que está trabalhando com o paciente, é a pessoa que vai poder indicar como pode ser feito essa diminuição do tratamento. Vou te dar um exemplo. A psoríase é uma coisa muito sensível ao sol. Então, obviamente que tem épocas como o verão, as pessoas que estão em lugares ensolarados, o próprio tomar o sol já vai fazer com que ela precise usar menos tratamentos tópicos. Então, o paciente, na verdade, ele tem que ter consciência da doença, ele tem que conversar com o seu médico, perguntar que são as coisas que ajudam, as coisas que não ajudam, o que pode ser legal. Tem coisa, por exemplo, assim, a gente sabe na psoríase que a psoríase tem uma relação muito forte com obesidade. Então, obviamente, perder peso, independente de creme, independente de remédio que você toma, já ajuda a melhorar a psoríase. Porque a gente considera hoje que a gordura é um estado inflamatório crônico. Então, uma pessoa que está muito acima do peso é como se ela tivesse uma inflamação crônica. Essa inflamação vai piorando, ajuda a piorar a psoríase. Então, nós também temos mudanças no estilo de vida que vão ajudar esse tratamento tópico e que vão fazer com que essa pessoa talvez não precise usar drogas sistêmicas, consiga evitar o uso de drogas sistêmicas e cada vez mais diminuir o próprio tratamento tópico. Assim como a gente sabe também que, obviamente, a psoríase, a questão do estresse, influencia bastante a questão da psoríase. Então, essas são medidas que vão fazer. E é importante que, às vezes, o paciente, quando melhora, ele fica mais... obviamente, ele se acalma, a qualidade de vida dele melhora, ele sente menos vergonha, vergonha de se apresentar em público. E se ele ficar bastante tempo se ele ficar bastante tempo sem lesões ou com poucas lesões, ele vai começando a esquecer a psoríase. Então, uma coisa, por exemplo, eu tenho muito cuidado, é quando o paciente está melhor de psoríase, alguém fala assim, vamos tirar o creme, ou vamos tirar o tratamento, vamos tirar esse remédio dele. Eu falo, calma, vamos esperar até o verão para diminuir.
Vamos fazer com mais calma. Eu acho que esse paciente precisa passar 1 ano na vida, 2 anos na vida, sem lesão de psoríase. Ele precisa um pouco esquecer a psoríase da vida dele. Ele precisa tirar um pouco a psoríase da cabeça dele. Você imagina, você faz um tratamento, aí você melhora, aí o médico precipitadamente, agora vamos tirar esse remédio, vamos tirar esse creme, rapidamente. E aí o paciente, 1 mês depois, as lesões voltam. Que desânimo é isso? Que situação é essa? A volta das lesões, a volta daquela situação. É como se ele voltasse 5 passinhos para trás, 5 casinhas para trás, naquele andar da vida dele. Então, eu acho que essas coisas são importantes a gente saber sobre o manejo do tratamento, o manejo das coisas que pode ajudar, como a questão da obesidade, como a questão de, por exemplo, se você vai diminuir um tratamento, diminuir na época do verão, porque o sol é maior, tentar as pessoas terem uma vida mais saudável, isso ajuda a cabeça. Obviamente, uma paciente perde peso, também melhora da sua psoríase, necessitando cada vez mais de medicação sistêmica, menos de cremes, assim por diante. Perfeito, doutor João. Muito bom esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista. Realmente gostei muito. Eu agradeço a sua participação e se o senhor quiser agregar mais alguma questão aqui aos nossos ouvintes, fique à vontade, e também se quiser deixar suas redes sociais ou algum site que o senhor indique, ou o seu, logicamente, para que os nossos pacientes possam acessar conteúdos importantes, fique à vontade. Quer dizer, se eu fosse falar alguma coisa para os pacientes, eu acho que os pacientes, cada paciente sabe a dor da sua doença. Primeiro, ele saber que a psoríase é uma doença que não pega, né? Segundo, ele não desistir de tratar a sua psoríase. Ele não desista de tratar a psoríase porque é possível controlar a psoríase. E esse tratamento passa por medidas que ele pode tomar, que independe de um médico estar com ele, como ele pode perder peso, ele pode se dedicar a uma vida mais saudável, pegando um pouco de sol, isso vai ajudá-lo com certeza em melhorar a sua psoríase, que é possível o controle, que a gente tem hoje em dia um arsenal para tratar a psoríase, que vão desde cremes até drogas hoje em dia, comprimidos ou drogas injetáveis, e que é possível, com certeza, ele ter uma qualidade de vida melhor. Faça uma boa relação com o seu médico, tente dialogar, pergunte o que você não entendeu. Eu acho que o bom médico vai ser aquele que esteja apto a lhe responder, esteja apto a lhe atender na hora que você precisa, né? Coisa pior do mundo é você precisar de um médico e o médico não achar o médico não te responder, alguma coisa assim. Procure um médico que você faça uma boa relação, isso vai ajudar muito na sua doença, e a psoríase, com certeza. Doença nenhuma tem cura. Pressão alta, todo mundo tem pressão alta, não tem cura, até hoje não descobriram. Diabetes não tem cura. A psoríase também é uma doença crônica, mas ela pode ser controlada, muito bem controlada, e o paciente pode voltar a ter uma vida normal, com psoríase e sabendo tratar da sua doença. E mesmo que ele tenha uma lesão, 2 lesões, ele vai entender se ela piorar um pouquinho, ele vai entender que ela piora, mas a gente tem as armas para melhorar, ele tem condição plenamente de ter uma vida muito feliz com a sua psoríase. Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite a vocês. Pessoal, nós também agradecemos a audiência e lembramos que a assinatura do nosso canal é gratuita. Assine na sua plataforma ou no seu agregador favorito e recomende esse podcast. Siga a nossa página no Facebook, que é Psoríase Brasil, ou no Instagram pelo perfil Psoríase Brasil _oficial, ou ainda pelo nosso site psoriasebrasil.org.br. Um abraço e até o próximo episódio.